Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem? Então, vamos iniciar mais uma aula. Abra o livro aí na página 95, tá? A gente vai fazer uma correção aqui de algumas questões que foi passada na aula de ontem, certo? Então, vamos começar aqui com a primeira questão da página 95, que diz assim: entre as sentenças abaixo, identifique aquelas que representam equações, certo? Vocês ainda lembram o que uma expressão necessita para ser uma equação? Ela tem que ter uma variável, certo? Tem que ter uma variável e uma igualdade. Então é o seguinte, das expressões que aqui nós temos, é o seguinte, 4x mais 8 é igual a 12, ó, tem uma variável, tem igualdade. Então isso daqui é uma equação, certo? Olha aqui, A menor que B. Tem uma igualdade aqui? Não tem uma igualdade, nem variável, certo? Na verdade tem variáveis, né? Duas variáveis. Porém não tem uma igualdade, então não se caracteriza como equação. Aqui, ó, eu tenho uma igualdade, certo? 10 mais 4, 14, 8 mais 6, 14. Porém, eu não tenho uma variável, então não se classifica como equação. Aqui eu não tenho uma igualdade, ó, tenho uma variável, só que não tem uma igualdade, então não é equação. Aqui, 3x, eu tenho uma variável e eu tenho uma igualdade, então essa aqui é uma equação, certo? E x igual a 4, eu tenho uma variável e eu tenho uma igualdade, certo? Então, também se caracteriza como equação. Na segunda questão diz assim, em uma indústria trabalham x homens e y mulheres. Nessas condições, escreva uma equação do primeiro grau com duas incógnitas que expressa cada uma das seguintes situações. Letra A. Na fábrica trabalham 60 pessoas. Então, qual é a equação que representa essa quantidade, né? A gente sabe que x, olha aqui, segunda questão, letra A. A gente sabe que x representa quantidade de homens e y representa a quantidade de mulheres. Então, vamos montar nossa equação. Na fábrica trabalham 60 pessoas. Ele especificou quantas são homens e quantas são as mulheres? Não, ele não especificou. Ele só disse que o total é 60, ou seja, a quantidade de homens somado com a quantidade de mulheres dá 60 funcionários. Então, feito isso, é só fazer a igualdade. Ó. Se eu tenho x, que é a quantidade de homens, mais y, que é a quantidade de mulheres, isso aqui vai dar um total de 60 funcionários, certo? Eu não sei quantos homens tem, nem quantas mulheres tem. Eu sei que somado os dois é 60. Na letra B, pede para dar o número de homens que trabalham na fábrica. Quer dizer, ele diz que o número de homens que trabalham na fábrica é o triplo do número de mulheres. Gente, se x é homens, então x é igual. Ele diz que o x é igual ao triplo das mulheres. Se a mulher é representada pela letra y, o triplo de mulheres é o triplo de y, que é igual a 3y, certo? Ou 3 vezes y. Então, homens é igual ao triplo das mulheres. E para encerrar a segunda aqui, letra C. O número de homens que trabalham na fábrica supera o número de mulheres em 10. Olha aqui. Então, eu posso dizer o quê? Que o número de homens, que é x, é igual ao número de mulheres, só que mais 10. Por quê? Porque o número de mulheres é inferior ao número de homens em 10 unidades, certo? Então, homens é o número de mulheres somado com 10. Beleza? Na terceira, diz o seguinte, sendo o conjunto universo igual, aí tem os elementos aqui, ó, 0, 1, 2. Para quais das sentenças abaixo, o conjunto verdade é vazio. Quando é que o conjunto verdade é vazio? Quando ele não tem solução, certo? Quando nenhum satisfaz. Beleza? Então, vamos lá. 6x é igual a 36. Então, gente, para eu saber qual dessas equações representa um conjunto vazio, eu tenho que saber o valor de x de cada uma delas. Se o valor do x delas estiver contido aqui dentro desse conjunto universo, aí ele não é vazio. Agora, se for um valor que não está contido dentro desse conjunto,
aí ele fica vazio. Por quê? Porque dentro do conjunto universo não tem esse valor. Então é o seguinte, vamos pegar aqui a letra A, terceira letra A, que é 6x igual a 36. Olha aqui, gente. O 6 está multiplicando o x, certo? Eu vou ter que isolar o x, vou repetir o 36. Como o 6 está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado, para o segundo membro, dividindo, beleza? Então, x é igual a 36 dividido para 6, que vai dar um total de 6 unidades. Observa aqui, tem 6 no conjunto universo? Não tem 6 no conjunto universo. Portanto, a letra A, ela tem um conjunto vazio. Por quê? Porque o valor que satisfaz a equação não está contido no conjunto universo. Então, eu coloco assim, V igual a bolinha cortada, ou eu coloco V igual, aí você abre chave, fecha chave, certo? Sem nada dentro. Isso também representa conjunto vazio. Letra B. Ó, na letra B eu tenho 18 igual 6x mais 6, certo? É o seguinte, isola o x, deixa o x de um lado. Quem tem x de um lado, quem não tem x vai para o outro. Vai ficar 18. Esse 6 aqui, ele não tem x, então ele tem que passar para o primeiro membro. Se ele está aqui mais 6, ele vem para o outro lado, menos 6. E quem ficou do outro lado? Só o 6x, que é quem me interessa. Beleza? Então, ó, 18 menos 6 é o quê? 12. Então, 12 é igual a 6x. Professor, aqui eu coloquei o 6 do primeiro membro para o segundo membro. Eu posso colocar o 6 do segundo membro para o primeiro membro? Sim, com certeza, sem problemas. Tá? Se ele está multiplicando aqui, ó, ele vai passar para debaixo do 12 dividindo, né? Porque ele passa para o outro lado com a operação inversa dele. Então, vai ficar 12, que já está do outro lado. Aí o 6 vai sair de lá do segundo membro, vem para o segundo membro com o sinal trocado, que no caso é divisão. E quem que fica lá? O x, quem a gente quer saber. Quanto é 12 dividido para 6? É 2. Então 2 é igual a x, ou x é igual a 2. Percebam, olha lá no conjunto universo, vê se o 2 está dentro do conjunto universo. Ó, ele está aqui. Então, nesse caso, o conjunto não é vazio. Quem é o conjunto verdade dessa equação? É 2, certo? Porque o 2 satisfaz a equação. E letra C, tem C e D ainda, né? C é 5x igual a 6x menos 1, certo? Então, bora o seguinte. 5x, 6x. Observe que tem um termo com x no primeiro membro e um termo com x no segundo membro. Eu tenho que colocar tudo num membro só. Quem tem x num membro só, quem não tem x no outro membro, separados, certo? Então, vai ficar 5x. Esse 6x, eu vou ter que trazer ele para o primeiro membro. Aqui o sinal dele é positivo, ó. No segundo membro ele está com o sinal positivo. Quando eu trago ele para cá, para o primeiro membro, ele vem negativo. Igual, quem ficou lá? O menos 1, ó. O menos 1 permaneceu lá. Tranquilo? Agora eu tenho aqui, gente, ó, o sinal aqui do 5x é positivo. Eu tenho 5x positivos e eu tenho 6x negativos, certo? Observa, conserva o sinal do maior número. Tu vai reparar só o coeficiente. Aqui é mais 5, aqui é menos 6. Conserva o sinal do maior número e subtrai o maior pelo menor. 6 menos 5 é 1, ou seja, vai ficar só x. O 1 não precisa aparecer. Que é igual a menos 1, ó, que já estava lá do outro lado. Só que esse x aqui, gente, ele não pode ficar negativo. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar a equação por menos 1. Tranquilo? Eu multiplico tanto menos x por menos 1, como menos 1 por menos 1. E aí, quem era negativo fica positivo. Quem era positivo fica negativo. Ou seja, os sinais vão se inverter. Então, menos x, quando eu multiplico por menos 1, fica x, certo? Por quê? Porque menos por menos, mais. X vezes 1, x. Menos por menos, mais. 1 vezes 1, 1. Ou seja, x é igual a 1. Tem 1 lá no conjunto universo? Tem 1 no conjunto universo. Então, esse conjunto aqui não é vazio. Quem é o conjunto de solução dele? O 1, que satisfaz a equação. Beleza? E está contido no conjunto universo. Letra D. Para encerrar aqui a terceira questão. 2x é igual a x mais 1. Tranquilo?
Olha aqui, mesma coisa, ó. Tem 2x de um lado, tem x do outro. Não pode ficar separado, tem que ficar tudo de um lado só. Então, vai ficar 2x, que já está desse lado. Esse x aqui está positivo lá no segundo membro, ele vem para o primeiro membro negativo. E o 1, que é positivo, permanece lá, bonitinho, positivo do mesmo jeito. Tu tem 2x, tu tira 1x, fica x, certo? Igual quem? Igual a 1, que já estava lá. Ou seja, x é igual a 1 também. Para satisfazer essa equação, o x tem que ser igual a 1. E o 1 está contido aqui no conjunto universo. Ó. Então, esse conjunto não é vazio. O conjunto verdade é composto pelo elemento 1, que satisfaz a equação. Tranquilo? Então, da A, B e C e D, só a letra A representa um conjunto vazio, porque o valor de x que satisfaz a equação não está aqui dentro do conjunto universo. Tranquilo? Vamos resolver aqui algumas da quarta questão, gente. Ó. Determine, de acordo com o conjunto universo, o conjunto verdade das seguintes equações. Nós temos aqui, ó, letra A, x menos 3, que é igual a menos 5, sendo o pertencente ao conjunto universo, pertencente aos números naturais, tá, gente? Quem são os números naturais? São os números inteiros positivos, né? Com a inclusão do zero. Então, vamos lá. X, letra A, x menos 3 igual a menos 5. A gente tem que encontrar o valor do x, certo? O valor da raiz, que é o valor que satisfaz a equação. Então, ó, isola o x, deixa o x sozinho aqui do lado de cá, repete o menos 5, que já está do lado de lá, e o menos 3, que estava no primeiro membro negativo, vai para o outro lado com o sinal positivo. Então, vai ficar mais 3. Tranquilo? Isola o x novamente e resolve aqui, ó. Adição de números com sinais contrários. Conserva o sinal do maior número, subtrai o maior número pelo menor número. 5 menos 3, 2. Então, eu tenho aqui, ó, que x é igual a menos 2. Gente, é o seguinte. Determine, de acordo com o conjunto universo, o conjunto verdade das seguintes equações. Olha aqui, menos 2 pertence aos números naturais? Um número negativo não pertence a números naturais. Números naturais são somente números positivos. Então, esse conjunto aqui, ó, nesse caso, será vazio, certo? Por quê? Porque no conjunto universo, que é o números naturais, não tem menos 2, certo? Não tem menos 2. Conjunto vazio. Letra B de bola. X menos 1/4 é igual a 1/4. Tranquilo? Sendo o conjunto universo os números inteiros. Ó. A, o Z é os números inteiros. E quem são os números inteiros? Números negativos e números positivos com a inclusão do zero. Então, vamos lá, ver se esse conjunto é vazio ou não. Isola o x, tá, gente? Ó, isola o x. E esse menos 1/4 aqui tem que passar para o outro lado, por segundo membro. Esse 1/4 aqui que já estava lá, permanece lá. Agora, esse menos 1/4 que estava aqui no primeiro, passa para lá com o sinal trocado, no caso positivo. E aí eu tenho que x é igual... Olha, gente, quando os denominadores da fração são iguais, eu vou só repetir o denominador e somar os numeradores, certo? 1 mais 1 é quanto? 2. Simplifica isso daqui por 2, vai dar quanto? X é igual 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. X é igual a 1 meio. Certo, agora observe aqui. 1 meio. 1 meio pertence aos números inteiros? Não. O nome já está falando, números inteiros. Não é número fracionário, certo? Não tem. Então, ó, conjunto vazio também, certo? Porque 1 meio não tem nos números inteiros. Tranquilo? Conjunto vazio. Letra C. 2x mais 4 igual a 20. 2x mais 4 igual a 20, sendo o conjunto universo o conjunto dos números racionais. Agora o conjunto dos números racionais é mais abrangente, né? Ele entra as frações, tanto positiva como negativa, entre os números decimais exatos e as dízimas periódicas. Então tem mais uma lapada de número aí, certo? O que a gente vai fazer? Calcular o valor de x.
O mais 4 de cara já vai para o outro lado, porque não tem x. O 2x permanece aqui. O mais 4 passa para lá com o sinal trocado. No caso, vai menos 4. Repete o 20 que já está lá, não mexe nele. E o mais 4 passa para lá, menos 4. 2x é igual. Quanto é 20 menos 4? 16. Isola o x, repete o 16. Esse 2 que está multiplicando o x aqui no primeiro membro, ele passa para o segundo membro, dividindo. E aí eu tenho que x é igual a 16 dividido para 2, que é igual a 8. X é igual a 8 inteiro positivo. Pertence aos números racionais? Com certeza. Certo? Se é número natural, o 8 é um número natural. E é um número inteiro. Tanto os números naturais quanto os números inteiros estão dentro dos números racionais. Então, esse conjunto aqui, ó, não é vazio. O 8 pertence. O 8 pertence aos números racionais. Tranquilo? Então, gente, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Vou deixar aqui a letra D e letra E para vocês fazerem e me mandarem, tá? Os cálculos. Bons estudos. Até a próxima.